Amém? Senhor Jesus, irmãos, Senhor Jesus, irmãos, ontem nós falamos um pouquinho, eu tinha dito para os irmãos que nós não iríamos entrar na questão de Isaac ontem, porque nós queríamos tratar alguns pontinhos com os irmãos, e graças ao Senhor, até um tempo atrás eu me lembro que até o irmão Pedro, logo quando houve essa mudança do irmão Dong falecer e o irmão Pedro assumiu, os irmãos ficaram preocupados. Ele disse: irmãos, não precisa preocupar, porque se a profecia ela vem de Deus, ela se cumpre. Quando você sabe que a profecia ela vem de Deus? Quando ela se cumpre. Quando ela não vem de Deus, ela se inspira. Tá certo? Se ela não cumpriu, o profeta é mentiroso. E graças ao Senhor ontem, eu acredito que tudo que nós falamos e compartilhamos testificou ao coração dos irmãos. Amém? Porque nós devemos analisar a seguinte questão. O Senhor, em Mateus, ele diz: ide. Então a missão é ir. Não é ficar sobre quatro paredes. A missão não é nós ficarmos tendo essa vida ritualística que nós estamos tendo, de vir sábado, domingo, sentar na reunião, assistir alguém falando e depois voltamos para casa e vamos viver a nossa vida. E aí nós não nos envolvemos no serviço, não deixamos que Deus venha agir através de nós, mas queremos só estar distante ouvindo alguém falando. Isso aí, quem gosta, irmãos, de fazer assim é o sistema. Porque eles precisam de dinheiro. Então eles precisam de uma plateia para assistir alguém falando, acreditando em tudo que ele fala, assina embaixo, o fulano de tal falou e todo mundo segue. Mas ele quer dinheiro. Na vida da igreja, nós não queremos dinheiro. Nós queremos a multiplicação de irmãos. Que essa palavra ela chegue aos irmãos. E para essa palavra chegar, irmã Maria, o Senhor vai usar a irmã. Vai usar você, Leco. Eu não sei falar, sabe? O Senhor falou assim: não precisa se preocupar com o que você falar. Quando você for falar, eu vou te usar. Não é isso? Ele não disse: olha, Cristiano, você tem que saber a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Ele não disse isso. A gente só precisa abrir a boca, ou seja, ter uma ação. Mas muitas das vezes, irmãos, nós ficamos questionadores de muitas coisas. E o Neiva estava compartilhando essa questão aí da pregação do Evangelho. Eu queria só frisar um pontinho muito rápido com os irmãos, que hoje nosso tempo aqui está bem estreito. Senhor Jesus, Filipenses 1,18. Já achamos. Amém. Olha, muito bom, tá vendo? Eu estou aqui em Filipenses 1, já estava. Só que muitas das vezes, irmãos, o Senhor, Ele permite certas coisas para nós tirar essa casca, porque às vezes nós temos essa visão assim: o irmão ele é perfeito, ele sabe tudo. Nós não sabemos tudo. Cristo é a única pessoa que sabe todas as coisas. A igreja é corporativa, por isso nós precisamos uns dos outros, amém? Então a DAV já começou a funcionar ali, amém? Tá vendo? Então vamos ler aqui Filipenses 1,18. O que o apóstolo Paulo chega a dizer? Todavia, quem importa? Uma vez que Cristo, qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. O que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui? Qual que era o contexto disso aqui? Chegou irmãos para ele dizendo: Paulo, tem algumas pessoas que eles estão pregando por inveja de você. E tem pessoas que estão até falando mal de você. Eu falei: irmãos, o que é que importa? Se eles estão pregando por inveja ou qualquer coisa que seja. O importante é que Cristo está sendo pregado. Qual que é a visão disso aqui? Paulo, ele nunca viu a igreja como uma entidade pessoal. É minha empresa, eu sou o dono. Ele sempre viu a igreja como se a igreja é de Cristo e ela precisa ser falada. Não importa da forma que seja através de um livro,
seja através de um folheto, seja através da boca dos irmãos, seja através de rádio, de televisão, qualquer maneira que seja internet, o importante é que Cristo está sendo pregado. As ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Nós não temos essa capacidade, irmãos, de fazer com que as pessoas creiam. Isso é Deus quem faz. É Jesus. A nossa missão é falar, é anunciar, é testificar, sermos embaixadores de Cristo nessa terra, aonde nós estivermos. É a nossa missão. Agora, se a pessoa lá vai crer ou não, isso não importa a nós sabermos, importa a Deus. Ele que vai fazer essa missão. No entanto, se nós olharmos para o cenário de cada um de nós aqui, nós formos contar a nossa história, igual o Neiva já falou, ele ficou com um jornal 4 anos. Cada um tem uma história que é engraçada até ter chegado aqui em Birité. Foi o homem que fez? Não, foi Deus quem trouxe. E ele há de continuar a obra dele. Por isso que ontem nós falamos, aí eu vou só frisar aqui para nós continuarmos. Essa necessidade, irmãos, de nós nos envolvermos mais no serviço da igreja. Precisamos começar a nos envolver mais. Em qualquer serviço, seja jovens, Daphne, Carol, Karine, Rihanna. Vocês precisam se envolver mais no serviço. Eu não sei fazer nada. Sabe fazer muitas coisas. É só se doar, irmãos. O Senhor, Ele vai capacitar. Quando eu cheguei em Birité, eu cheguei com um peso nas costas, que o sistema quase que arrancou meu couro lá fora. O sistema quase que acabou comigo lá fora. Eu cheguei decepcionado com o pastor lá, de tantas coisas que aconteceu que não cabe aqui falar. Quase que eu nem queria reunir, irmãos. Mas graças ao Senhor, o Senhor enviou um irmão, onde eu morava na época com um amigo meu, e através desse irmão eu pude conhecer essa vida maravilhosa que é a vida da igreja, e todo mundo já sabe, eu conheci minha esposa, e aí nós estamos aqui, e desde que eu comecei a reunir, eu nunca me preocupei com nada, eu sempre me preocupei em ser útil aos irmãos. Não foi, Júlio? Gleison, não é isso? Eu falei assim, irmãos, eu estou aqui, independente de qualquer serviço, seja para lavar esse chão, seja para lavar banheiro, seja para fazer qualquer coisa, eu sempre quis ser útil. E à medida que você abre o seu coração, o Senhor, Ele vai confiando a você os dons. Ele vai lhe dando mais encargos, vai lhe dando mais serviços, e aí você começa a cooperar mais. Não é porque você é especial, não é porque você tem inteligência melhor, não é porque você é destaque, não é nada disso. É porque você se prontifica a servir. E o Senhor precisa de pessoas que queiram servir, é o mais difícil. Porque todo mundo quer mandar, ninguém quer servir. Entende a diferença, irmãos? Mandar é muito bom. Por exemplo, eu tenho exemplo, eu falo com minhas funcionárias assim, faz isso, elas têm que fazer, isso é ótimo. Só que isso não resolve o meu problema. Eu sou da pessoa que eu penso que você quer fazer, primeiro você tem que dar exemplo. Dê exemplo, seja um modelo que automaticamente as pessoas vão olhar para você e vão querer te imitar. Que é o que o apóstolo Paulo chegou a dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então por que as pessoas queriam imitar Paulo? Porque viam em Paulo Cristo. Agora, vamos perguntar para nós, as pessoas podem nos imitar? E elas vão estar mais próximas de Cristo? Somos exemplos? Daphne, se as pessoas te imitar, Daphne, elas vão se aproximar mais de Cristo? Júlio, se as pessoas te imitar, Júlio, vão te aproximar mais de Cristo? Esse tem que ser o nosso sentimento. Sabe? Igual o Ney compartilhou, o Júlio aqui está com 81 anos. Essa saúde que ele tem, irmãos, não é porque ele precurte a vida dele, não. É porque o Senhor dá a ele saúde para ele continuar cooperando aqui conosco. Neiva aposentou com idade nova, cabelos pretinho ainda, né? Jovem, para quê, Neiva? Para ir só para o CID e ficar descansando? Não, para usar a aposentadoria para o Senhor, porque o seu tempo não é do Senhor, então você está usando a sua verba para cooperar.
Assim é a nossa vida. Eu estou novo ainda. Eu e a Frozinha, nós precisamos suar muito ainda, mas estamos aqui também. Ainda não posso, como diz, encostar a chuteira aí fora, não. Tem que ainda suar, né? Mas nós sempre temos esse sentimento de sempre estar junto com os irmãos. Sabe? A gente tem sempre esse coração. E nós passamos esse encorajamento para os irmãos. Quer ser próspero, irmãos? Coloque o Senhor em primeiro lugar. Igual o Santos acabou de abrir um negócio. Santos, quer que seu negócio prospere? Continue servindo e cooperando mais e mais. O Senhor vai aumentar os seus celeiros. Não é? O Senhor, Ele vai enviar as pessoas certas para você, para cuidar do seu negócio e você ter mais tempo. Vai enviar os clientes. E é assim. Amém, irmãos? Então o apóstolo Paulo chega a dizer aqui, o que importa, irmã Maria? Cristo está sendo falado. O que importa se você está falando de forma A ou B ou C? O importante é que Cristo está sendo anunciado. E pessoas vão ouvir esta palavra. Tá certo? Pessoas vão vir a crer. Não é porque você fala uma palavra boa. É porque Deus agiu através do irmão. E eu acredito nisso. Às vezes você fala uma palavra para a pessoa. Eu me lembro disso. Vou falar rapidamente aqui. Eu tenho um amigo, eu considero ele como um amigo, embora eu não encontre muito com ele. Essa pessoa foi uma pessoa fundamental no início, quando eu conheci a Cristo. Eu estava lá nas trevas e ele tinha maior paciência em falar do Senhor para mim. Ele viu quando eu vim a crer de verdade e caminhar com o Senhor? Não. Mas lá atrás, a pessoa fundamental na minha vida, por ter falado do Senhor e eu ter olhado e falar assim, esse irmão, ele segue a Cristo, eu quero isso para a minha vida. Foi esse irmão. Então, muitas das vezes, o fruto nós não vimos imediato, irmãos. Tá certo? O fruto, ele não é para nós, o fruto, ele é para Deus. O fruto não é para nós. Por isso, então, agora nós vamos abrir em Gênesis 26, vamos entrar no Isaac. Ô, irmã, se você tiver um coração para pegar um pouquinho mais de água. Obrigado, irmã. Gênesis capítulo 26. Irmãos, confesso que nosso tempo já se foi embora. Todos encontraram? Amém? Senhor Jesus. Irmãos, em Gênesis 26, vamos iniciar aqui no versículo 1. Nós não vamos ler tudo que fala um contexto do Isaac, mas nós vamos ler só alguns pontinhos aqui e vamos extrair algumas coisas desse contexto. Amém? Gênesis capítulo 26, versículo 1. Sobreveio fome à terra. Além da primeira a vida nos dias de Abraão. Foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas as terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Até aqui. Irmãos, aqui houve uma segunda coisa que na época de Abraão houve naquela terra. Certo? Não é como nos dias de hoje, né? Aquela época era uma época diferente. Hoje nós temos muito mais facilidade. Hoje existe a famosa importação, exportação. Então o Brasil compra alimentos ou coisas lá de outro país e eles enviam de navio para cá. Nós exportamos também carnes, soja e muito mais coisas também para outros países, e assim outros também comem do alimento que tem aqui, mas naquela época não tinha isso. Não tinha navios, não tinha essa agilidade, não tinha caminhão, então era uma outra época. Então quando vinha a fome, era um negócio terrível, difícil de solucionar. Mas aqui nós temos uma história bem parecida, e eu sempre falo isso.
Se nós olharmos a nossa história, ela sempre se repete. Século após século, nós repetimos a mesma história. Estamos nas mesmas dificuldades que pessoas do século passado viveram, que das outras. A história do homem, ela se repete. Cai nos mesmos erros. É o que o apóstolo Paulo chega a dizer em 1 Coríntios capítulo 10, que todas as coisas foram escritas como sinais para que nós não venhamos errar, tropeçar, cair. Mas mesmo assim ainda nós gostamos de cair, de trupicar. Tá certo? Mas aqui o contexto fala que houve fome na terra. Além da primeira, dos dias de Abraão. Nós já tivemos mensagens e já falamos sobre essa descida de Abraão para o Egito quando houve fome. E todo o cenário, o que aconteceu? Que ele chegou lá, disse que a esposa dele era irmã dele, teve os problemas com o faraó e tudo mais, nós já sabemos a história. Foi Isaac a Gerar. Gerar é uma região, tá, irmãos? Uma cidade ali. Hoje, se nós colocarmos... É claro que pelos mapas antigamente não tem 100% de certeza, mas segundo os historiadores, fica naquela região da faixa de Gaza, ali próximo ali ao litoral, ali, aquela região de Israel, tá, irmãos? Foi Isaac a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Irmãos, esse contexto, ele fala muito conosco, principalmente nos dias de hoje. Nessa época aqui, Deus estava falando com Isaac: você tem que ficar nessa terra. Se você ficar aqui, eu vou ser com você e te abençoarei. Você não precisa descer para o Egito. Acredito que ele já tinha visto essa história, ouvido os exemplos e visto todas as coisas que aconteceu com o pai dele. Será que ele queria repetir a mesma coisa? Às vezes na vida nós vemos um exemplo acontecendo e mesmo assim gostamos de repetir. Por exemplo, nós como somos jovens, igual tem os jovens aí, os pais falam: filho, não faz isso. Você fala assim: meu pai não sabe de nada. Meu pai não entende. Nós, quando tínhamos a idade de vocês, nós falávamos as mesmas coisas. Meu pai não entende. Queria ser rebelde. Eu era rebelde nele. Meu pai não entendia nada. Minha mãe não sabia de nada. Eu era o sabichão. Sabia de tudo. Entendeu, Santos? Tinha experiência de tudo. Queria ensinar meu pai, queria ensinar minha mãe. Tinha a experiência. Mas aqui o Isaac, ele já tinha entendido essa história. E nós vimos que, pelo contexto, aí eu não vou ler tudo, vou só explicar para os irmãos. Nós vimos que Isaac obedeceu e ele foi abençoado. Isaac obedeceu, o Senhor multiplicou os celeiros dele, aumentou as vacas, aumentou as terras, os animais dele. Foi muito próspero financeiramente, porque ele obedeceu a Deus. A ponto que no final do contexto, esse mesmo rei que a início ele foi até ele, o rei que passou-se os tempos, Isaac teve que ir para um outro lugar por causa das brigas dos poços. E aí esse rei, passado um tempo, o rei que foi até Isaac, falou assim: Isaac, nós queremos te pedir que você não venha nos derrotar. Não venha caçar confusão conosco. Porque Isaac estava muito poderoso. Cheio de dinheiro, cheio de posses, cheio de poder. E aí eles fizeram uma aliança. Mas o ponto X da história, que conta aqui o contexto, não é o dinheiro, que é o que os nossos olhos brilham. Porque o homem quer uma coisa que brilha os olhos dele, é o dinheiro. Quando fala assim, você vai ganhar uma bolada, ele pode estar doente que ele pula da cama. Não é assim? Pode estar, às vezes, meio enfermo e pula da cama, porque o dinheiro brilha os olhos. Fala assim, você vai ganhar
500 mil agora, Cristiano. Santos, 1 milhão na sua conta, Santos. Aí o pessoal fica assim, ó, como se isso fosse o sentido da vida. Não é, irmãos. Não é o sentido da vida. A traça corrói, ela enferruja e isso passa. Tá certo? Nesse contexto aqui, esse rei, depois quando ele foi até Isaac, ele falou uma coisa com Isaac, que isso me tocou. Isaac, vimos que Deus é contigo. O mais importante, Deus era com ele. E os incrédulos viram que Deus era com ele. Isso é o mais importante da nossa vida, irmãos. Irmão, você pode ter dinheiro. Ontem o irmão Wagner estava aqui, ele estava compartilhando conosco ali, né? Estava eu, o Neiva, o Júlio, acho que o Santos, né, Santos? E o Medina. E ele contando a história dele de quando ele ficou internado. E que nessa mesma época que ele estava internado, ficou também um outro rapaz de uma empresa, né, Santos? Internado com ele lá. O Santos acho que até conhecia esse rapaz. E ele tinha muito dinheiro. Muito, mas assim, é muito dinheiro. É esse tanto mesmo, Santos? Muito dinheiro, né? E aí, naquela história toda ali, resumindo, o dinheiro não conseguiu salvar a vida dele. Porque o dinheiro não salva a vida de ninguém. O próprio médico, né, Santos? Não importa quanto você tem. Não importa o que você tem. Então nós estamos aqui, estamos gastando o nosso tempo aqui, investindo, né, o nosso tempo aqui, para nós sermos essas pessoas que lá fora eles olham e falam assim: Daphne, Deus é com você. Carol, Deus é com você. As pessoas verem esse testemunho em nós, a ponto de enxergarem nas nossas ações a vida de Deus. Mas não adianta você dizer assim: Deus é comigo, mas chega lá fora, você pega emprestado, você não paga. Chega lá fora, você dá maus testemunho. Fala muita mentira. Você é o contador de mentira, contador de fantasias. Chega lá fora, seu testemunho é péssimo. Murmurador. Causador de intriga, fica falando mal dos outros. Que testemunho que as pessoas vão ver de Deus nisso? Aí você fala assim: eu sou abençoado por Deus, mas o seu testemunho, ele não é de uma bênção. É um testemunho carnal, é um testemunho de coisas da carne. Então, nesse contexto, quando o Senhor aparece a Isaac e fala assim: não desças ao Egito, fique na terra que eu te disser. Isso é a maior dificuldade que nós temos na vida, irmãos. Porque o Senhor nos dá um direcionamento, mas nós queremos seguir a nossa opinião, aquilo que nós pensamos. Um amigo meu, uma vez, ele falou um negócio comigo assim, que a gente estava fazendo um negócio junto, um investimento, e aí eu estava ansioso. Ele virou para mim e falou assim: você está colocando a carne, você já está comendo ela antes dela ficar pronta? Assim, muitas das vezes, é a nossa vida. Nós colocamos a carne, antes dela assar, nós já queremos comer. O Senhor nos dá um direcionamento, e nós não esperamos no Senhor, nós queremos fazer a nossa vontade, queremos fazer aquilo que nós pensamos, e aí saímos agindo pela emoção, e depois que a nossa emoção já houve uma ação, ela vai ter um resultado, aí nós queremos pedir a Deus para resolver o problema que nós criamos. Aí eu falo assim: Deus, resolve meu problema, mas não foi você que criou, não foi você? Porque nesse contexto aqui, aconteceu uma coisa parecida com o que Abraão fez. Isaac, quando ele chegou aqui em Gerar, ele disse que a esposa dele era irmã dele também. A mesma coisa do pai. A mesma coisa. Aí o rei, ele viu passados uns tempos, que é aquela coisa que a gente sempre fala, irmãos, e ontem eu falei. A minha esposa daqui, ela é prova. Irmãos, eu sou a mesma coisa que os irmãos aqui, lá fora, em qualquer lugar. O Paulo Medina um dia
chegou lá no meu serviço, lá na loja, do nada, lá com a motinha dele. E aí nós fomos almoçar junto. Nós até postamos lá a fotinha no grupo dos irmãos. Não foi? Aí você imagina se eu tenho uma outra atitude com os irmãos aqui, chega lá, aí vira outra coisa, aí o irmão vai ver quem eu sou lá fora. Aí vai escandalizar. A máscara, irmãos, ela não dura por muito tempo. Não dura. Não adianta nós queremos ter uma máscara, mostrarmos uma pessoa que nós não somos. Ela não vai durar muito tempo. Deus está vendo, não adianta camuflar. Não adianta. Sabe, irmãos? Você precisa ser transparente a todo tempo. Eu sempre falo isso, que uma das coisas que eu conquistei minha esposa, ô Neiva, foi que o primeiro dia que nós encontramos, eu fui com ela assim, nós sentamos, nós fomos tomar um açaí, e eu fui com ela assim, eu não tenho uma prata no bolso, mas eu tenho o Senhor na minha vida, eu amo Ele acima de todas as coisas. Se você quiser casar comigo, nós vamos vencer. Foi ou não foi, Frazinho? Eu falei com ela assim, olha, eu estou estudando para ser um engenheiro. Estou pensando em fazer medicina. Tem umas terras lá na roça, terra dos meus pais. Eu falo assim, tem umas terras lá, muita terra. Não, irmãos, eu falei nada disso. Você tem que ser transparente, leal. Você sabe por quê? Porque quando você é leal e transparente, o irmão, ele olha para você e sabe que pode confiar em você. Quando você é transparente e leal, o irmão, ele sabe que mesmo na dificuldade, ele pode confiar plenamente em você. Ele olha para você, quando ele passa uma dificuldade, ele fala assim, poxa, eu vou conversar com o Neiva, vou conversar com o Júlio, vou conversar com o Gleice, vou conversar com o Sam, vou conversar com os irmãos. Por quê? Porque ele sabe que você é uma pessoa transparente, que você busca trazer sempre uma palavra de Deus na vida dele. Isso é importante na nossa vida. E naquele tempo, como fala o contexto aqui, o Isaac, o rei Abimeleque, ele viu Isaac acariciando a esposa. E aí ele chamou Isaac e falou assim, o que você fez conosco? Você queria trazer maldição para nós? Ela é sua esposa, por que você não falou? Você já pensou se um dos nossos aqui deitasse com ela, o problema que você ia arrumar para nós? Olha para você ver o nível de temor que eles tinham de Deus. Eles sabiam que Isaac era um homem de Deus, era um homem que carregava a promessa de Deus, que se alguém tivesse alguma coisa contra ele, eles estariam lutando contra o próprio Deus. E aí ele deu uma ordem para todos ali, disse, olha, quem tocar nesse homem ou nessa mulher, certamente vai morrer. Eles são intocáveis. Eles não podem ser tocados por ninguém. Eles têm Deus na vida. Ô irmão, isso aqui é cuidado. Quero que você ver. É o serviço, né, Neiva? A irmã sabe que eu bebo muita água, ela trouxe 2 copinhos de água. Isso é cooperar com o irmão, hein? Servir uns aos outros, isso é cooperar com os irmãos. Então, irmãos, o rei Abimeleque, ele viu em Isaac a mão de Deus. Então essa história que eu quero resumir e trazer para os irmãos. Eu quero só pegar um ponto aqui, Senhor Jesus. Só um minutinho, irmãos, deixa eu achar aqui rapidinho. Tem uma parte aqui, irmãos, que o Senhor falou assim com Isaac: eu estou te abençoando porque o seu pai, Abraão... ele guardou as minhas leis, guardou os meus mandamentos. Muito bom, Cristiano. Versículo 5. Versículo 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois com Gerar.
Não, mas é até aqui, irmãos. Aqui, ó, o versículo 4. Vamos pegar o 4 e o 5 aqui, ó. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas as terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações. Por quê? Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Ou seja, essa bênção estava chegando a Isaac por causa de uma atitude de uma pessoa. É o 3 que fala disso. Isso. Essa bênção chegou a Isaac por causa de uma atitude de uma pessoa. Nós queremos que as nossas pessoas posteriores a nós sejam abençoadas, nós precisamos ter ação também. Se nós não adianta eu querer, Deus abençoa meu filho, mas você não tem ação. Deus abençoa os vós, você não tem ação com Deus. Deus abençoa os irmãos, eu não tenho ação com Deus, como é que eu vou pedir uma bênção? Como é que as coisas posteriores vão ser abençoadas se eu não tenho ação, irmãos? É o que nós estávamos falando aqui ontem. Nós em Berité precisamos sair do mimimi e acordar. Precisamos começar a ter ação. Parar com esse mimimi que nós já tivemos no passado, de isso não pode, e aquilo outro, e nós começar a ter ação. Preocuparmos com a bênção. Preocuparmos com a vontade do Senhor. Essa história aqui foi há não sei quantos mil anos atrás, mas pontos ainda nós conseguimos extrair dessa história que servem a nós, porque muitas das vezes praticamos iguais, fazemos as mesmas coisas, gostamos de ir só para o Egito, achando que lá eu vou ter o meu sustento, eu vou ter as melhores iguarias. Eu sempre falo isso, irmãos, eu e minha esposa, a gente vive a vida desfrutando, porque eu não sei o dia de amanhã, eu fico lá morrendo de trabalhar lá, aí guardando, aí eu não sei o dia de amanhã, o Senhor me recolhe, aí fica para outro comer as iguarias que eu fiquei guardando. Tem que trabalhar e ao mesmo tempo desfrutar. Exatamente, trabalhar e desfrutar, ué. Entende, irmãos? Porque nós vivemos uma vida pensando só no futuro. Futuro. Quando tiver isso, quando tiver aquilo. Isso vai gerando uma ansiedade. Isso vai gerando, às vezes, um problema. Que você quer sempre no futuro. O meu vizinho tem um carro, eu preciso ter. No futuro. Meu vizinho subiu um prédio, eu preciso subir. Irmãos, nós precisamos acordar. Não é que não tenha que ter, não é que não tenha que trabalhar, não é nada disso. Mas nós precisamos acordar e começar a entender que o principal da nossa vida é isso aqui que nós estamos fazendo, reunindo como igreja. Isso é o principal da nossa vida. Isso tem que ser o principal da nossa vida. Se eu não entender que essa esfera aqui é o que sustenta a minha vida, eu estou vagueando, eu estou andando sem direção, sem propósito, porque, irmão, se você sair daqui, a sua vida acabou. Você é um prato para o Egito. Eles vão arrancar o seu couro lá fora, vão te depenar, e aí você vai clamar a Deus: Deus, me socorre. Deus, eu estou passando por essa prova. Aí você vai começar a fazer jejum. Vou jejuar. Eu vou para o monte, Rude. Deus. Aí você chega lá no monte, igual quando tem outro, você fecha o olho, abre a Bíblia. Deus, fala comigo. Irmãos, o Senhor está falando o tempo todo. Você que não quer ouvir, eu que não quero ouvir, eu que não quero ter ação. Não adianta, irmãos. Nós temos palavra aqui tem anos. Se nós não começar a ter ação, nós vamos ficar do mesmo jeito, nessa mesma fantasia ritualística de viver um sistema que o Neiva até gosta de falar, que Roma implementou, uma plateia assistindo um pregador. Isso não vai trazer resultado. O Senhor quer que todos nós venhamos funcionar. Amém. O Senhor quer que todos nós venhamos cooperar. Irmão Júlio cooperou muitos anos conosco. O Neiva tem muitos anos que coopera conosco. O Sans tem muitos anos que coopera conosco. Isso precisa... O Gleice também tem bastante tempo já. Não tanto com os irmãos, mas tem muito tempo. Isso precisa começar a passar para os irmãos.
Os jovens, vocês precisam começar a criar essa ação, essa responsabilidade de agir. Não é agir na emoção. Agir com sensatez, com consistência. E não preocupar lá com o Egito lá fora, porque ele vai te sugar. A boca dele já está assim aberta para te sugar. Você já viram um avião, a turbina de um avião? Já viram? Quando os pilotos ligam o motor, se você passar na frente dela, ela te suga. O seu irmão é piloto, né, Gleice? Não é isso? Se você eu vi uma notícia uns dias desses para trás, o avião parado assim, o rapaz foi correndo, mas é que a turbina sugou ele assim, destruiu a vida dele. Morreu, espatifou em pedaços. Assim, virou carne moída. Assim é o Egito. Ele está desse jeito. A turbina está no máximo, na potência máxima, querendo nos sugar. Se eu passar em frente a ele, serei sugado, virarei carne moída. Aí eu falo uma coisa para os irmãos: irmãos, cair é fácil, mas levantar é difícil. Quantos irmãos conseguiram levantar depois que caíram? Quase nenhum, irmãos. Sabe por quê? Porque o Senhor cuida de nós. O Senhor nos dá essa palavra que ela é maravilhosa. A igreja está junto dos irmãos. Se eu começo a valorizar mais lá fora e menosprezar os irmãos, eu estou fazendo isso. Estou desvalorizando aquilo que o Senhor fez por nós. Nós estamos aqui para nos amar. Não é para ficar apedrejando um ao outro, gradiando, brigando um com o outro. Nós estamos aqui para nos amar e nos servir. Por exemplo, igual a irmã trouxe uma água para mim. Irmãos, eu fico extremamente feliz com isso. Às vezes é uma coisa pequena, mas eu fico feliz. Sabe por quê? Porque tem alguém que está servindo. Tá certo? A irmã vem aqui, limpa, deixa esse local cheirosinho para nós. Olha para você ver. A gente fica feliz porque tem alguém servindo. As irmãs sobem, fazem o almoço. Ficamos felizes porque temos um alimento que você não encontra num restaurante. Que eu estou lá em cima, eu sei assim, a minuciosidade que é o preparo lá nele. Não tem um cabelinho. Se você não colocar a touca, você não entra não. Então, por exemplo, tem um irmão servindo na portaria ali, ó. Então, irmãos, se nós não começar a valorizar isso aqui, começarmos a ter ação, nós vamos ter problema lá fora. Nós vamos ser sugados por essa turbina que se chama Egito, que o Senhor falou para Isaac: Isaac, não vai para o Egito. Daphne, não vai para o Egito. Carol, Karine, Rihanna, não vai para o Egito. Senão a turbina está ligada no máximo a potência. Ela vai te sugar. Se você não for ficar nessa terra, você será abençoada. Eu serei contigo. Todos nós, se nós não formos para o Egito, nós somos abençoados. Nós somos abençoados. Fique em Gerar. Fiquemos aqui, irmãos, juntos, multiplicando, cumprindo aquilo que o Senhor quer para nós. Amém? Irmãos, o tempo já foi. Não vou continuar. Individual. Compartilhar individual aqui. Amém? Jesus é o Senhor. Que o tempo já foi. Amém?